Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a você que está no seu lar, nessa manhã comigo. Que a graça, a paz e a bondade do Senhor se façam presentes sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmos. Salmo 93. Salmos 93. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Amém? Aqui somente. Pode colocar a sua Bíblia aí sobre a sua cadeira. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da tua presença, louvamos, exaltamos e glorificamos ao teu nome, meu Senhor, porque tu és santo, tu és poderoso. A ti, Senhor, pertence o poder, a honra, te pertence a glória, o louvor e toda a adoração. Eu apresento nesse momento a ti, meu Pai, a vida de todos os meus irmãos que estão na igreja, aqueles que estão nos seus lares, assim como seus familiares, meu Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã de domingo, o Senhor venha se fazer presente em nosso meio. Nesta manhã de domingo, o Senhor manifeste em nós a tua presença, manifeste, Senhor, o teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Deus, alcança os nossos familiares, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, o nosso bairro, a nossa cidade. Coloco diante do Senhor, ó Pai. Peço pelos velhinhos que estão nos asilos, pelas crianças que estão nos orfanatos, por aqueles que estão acamados, enfermos, hospitalizados, aqueles que estão desenganados dos médicos. Olha, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, por aqueles que vivem pelas ruas, que estão perdidos, ó Pai, nos vícios, na prostituição. Venha libertá-los pelo poder do nome e do sangue de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, eu te peço, a vida de todos os meus irmãos. Alcança cada um deles com poder e grande glória. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha olhar também, Pai, pela vida do nosso prefeito, do governador do Estado, pelo presidente da República, por todos aqueles que estão em eminência, Pai, em nome de Jesus. Alcança também todos os obreiros, pastores, evangelistas, missionários, que estão pelos quatro cantos deste mundo, a semear a boa semente, que é a tua palavra. Senhor, que não lhes falte a provisão, o alimento, o sustento, a vestimenta, a moradia. Que a sua fé, ó Pai, seja multiplicada e que a pregação da tua palavra, Deus, que eles efetuarem, seja confirmada pelo Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos então louvar o Senhor nesse momento. Vai cantar muito. Bom dia, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar.
Esta é a hora da adoração. Vem para Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás sentido, Pai. Vem. Toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Para Ele o seu coração. Vem, se começares para adorar. Vem, se começares diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Para Ele seu coração. Se estás para adorar. Se estás sentindo, Pai. Se estás. Aleluia. Glória a Deus. Existe rio de unção passando
nesse lugar. Nasci do trono de Deus, vem direto do céu, inundando meu ser. Águas cristalinas eu sei, flui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Nesse rio nosso Deus ficar, mergulhados na tua unção, transformados, consagrados pra te adorar. Aleluia, Senhor. Existe um rio de unção passando neste lugar, passando neste lugar. Trono, nasci do trono de Deus, que vem direto do céu, inundando meu ser, inunda meu ser. Águas cristalinas eu sei, sobre nós com força e poder. Flui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nosso Deus ficar, mergulhados na tua unção, transformados, consagrados. Neste rio nosso Deus, mergulhados, transformados, consagrados. Nesse momento, queridos, nós vamos orar no balcão da fé. Se você tem aí para colocar sobre o balcão, pode trazer aqui. Você que está no celular, quiser segurar tiver alguma peça de roupa, de algum familiar, de alguém que está passando alguma dificuldade, alguma aflição. Se você quiser segurar alguma fotografia nesse momento, nós vamos falar com Deus, amém? Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão,
Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, nosso Senhor, nosso Salvador, eu venho diante da tua presença, louvo e exalto, glorifico o teu nome que é santo, o nome que é poderoso, o nome que é sobre todos nós, Pai. A ti eu apresento, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que nesse momento depositam a sua fé, a sua esperança, o seu clamor. Ah, meu Deus, que através desses objetos manifestam essa fé, meu Pai. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando dificuldades, seja na área espiritual, na área física, emocional, financeira, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar no alto da cabeça, a planta dos pés de cada um, em cada junta, em cada medula, em cada articulação, em cada veia, em cada artéria, meu Pai, em cada célula do sangue. Cura células enfermas, doentes, cancerígenas, ó Pai. Dá saúde ao teu povo. Toca no cérebro, toca no coração. Toca, Senhor, nos pulmões, no fígado, no baço, no pâncreas. Toca nos rins, no intestino, no estômago, na próstata, nos ovários, no útero, nas trompas, ó Pai. Em nome de Jesus. Cada corpo, Pai, onde houver uma enfermidade, traz a cura. Cura de toda síndrome, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, ó Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, alcança a vida do Fabiano, a vida da Vilma, Senhor. Olha, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida do Mauro, pela vida do Edson, pela vida de minha mãe, Senhor, alcança, meu Pai. Em nome de Jesus, a Ângela, o Mauro, o Roberto, a Cidinha, Senhor. Olha pela vida do irmão Paulo, Senhor, pela irmã Vera, alcança o Leandro, a Letícia, a irmã Benedita, a irmã Doraci, meu Pai, irmão Benedito, eu coloco o Iago diante do Senhor, cada vida que tem sido apresentada ao Senhor todas as manhãs nesta oração, que o Senhor venha alcançá-los com poder, com grande glória, que o Senhor venha operar o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da transformação, meu Pai, em nome de nosso Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, alcança os teus filhos, os teus servos, aqueles que são apresentados ao Senhor nesse momento em oração. Que o teu nome, Senhor, seja louvado, exaltado, que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus, que tudo na vida dos teus servos seja para a honra, glória, seja para o louvor do teu santo nome, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és aquele que ouve o nosso clamor, e em nome de Jesus, opera, Senhor, poderosamente na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Queridos, nesse momento nós vamos orar a campanha do Fiel em Conquista. Se você estiver na campanha, vem aqui à frente, se quiser começar também. Se estiver terminando a campanha, meu Pai, meus irmãos, também vem à frente, nós vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Estenda as suas mãos à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, Pai, nós oramos nesse instante, glorificamos, exaltamos o teu nome, que é santo, poderoso. Coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos que estão nessa campanha do 1º ao 7º elo, e peço a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor venha operar poderosamente. Que o Senhor venha, meu Deus, alcançar e ouvir a Deus o clamor dos teus filhos, a causa que é apresentada ao Senhor, meu Pai.
a necessidade, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a libertação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço, tenha misericórdia. Pai, eu te peço nessa manhã que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos, que assim como o Senhor foi com o Gideão, o Senhor também seja com o teu povo, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que clamam, na vida daqueles que buscam, ó Pai, em nome de Jesus. Concede a bênção, concede a vitória e o milagre em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, a minha vida, as minhas causas, eu coloco no teu altar e te peço, conceda-me a vitória em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos orar nesse momento para consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Se você tiver o seu dízimo para ser consagrado, bem à frente. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, segure na sua mão. Você que está no seu lar, se quiser nos ajudar, aqui, olha, onde está passando essa página azul, que está a ponta do meu dedo, está passando aí os dados bancários da igreja. A gente se conta no Banco Itaú, e o Pix, né, a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, amém? Todas as ofertas, todas as contribuições, elas são consagradas no altar do Senhor. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas, as contribuições que os teus filhos têm mandado, têm trazido, enviado, para a manutenção, para o sustento da tua casa. Assim como diz a tua palavra, Senhor, eu te peço, repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto, do portador. Abra, ó Pai, as janelas dos céus e prospera o teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transporta os lagares, multiplica o alimento na dispensa, o salário, de forma especial, ó Pai, de forma sobrenatural. Abençoa a casa, abençoa a empresa, o negócio, a fonte de renda. Ah, meu Deus, a aposentadoria, a pensão. Abençoa os currículos e as carteiras de trabalho. Dá melhores empregos, melhores salários aos teus servos e reconhecimento, Senhor, dos seus patrões, dos seus líderes, dos seus empregos, em nome de Jesus. Alcança também e abençoa as causas da justiça, e em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo. Sê tu, ó Deus, aquele que há de julgar a causa. Em nome de Jesus, dos teus filhos, desembaraça todo o projeto, todo o processo de aposentadoria. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém? Aleluia. Traga, por favor, a minha Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 8. João 8. Trinta e seis. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? É que somente segure a sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Peça ao Senhor para falar com você.
Se conosco o Senhor não fala, em vão fala o homem. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da tua presença, louvamos, exaltamos, glorificamos, meu Senhor, ao teu nome que é santo, verdadeiro. Peço a Deus nesse momento que o Senhor me esconda atrás de ti, que o Senhor fale pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o teu Espírito Santo, meu Pai, e derrama sobre nós, ó Senhor, a tua Shekinah, em nome de Jesus. O teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Você diz amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós temos meditado um pouco sobre a questão, sobre o aspecto salvador de Jesus Cristo. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, quando inclusive citamos a libertação que Deus opera ali, promete, não é? O pacto, a aliança que Deus faz com Adão. Deus também faz com Noé. E em Jesus Cristo nós temos aí o Novo Testamento selado no sangue de Cristo Jesus. O texto em questão, ele trata de um momento muito forte, o discurso de Jesus. Jesus está falando sobre a sua missão e, especificamente, quando vai chegando a essa altura da mensagem, existe ali um confronto muito sério. E Jesus, nesse momento, ele faz como se você levasse para o esporte, quando o boxeador ele parte para um confronto aberto, né, onde um enfrenta o outro, que eles não tem a defesa, é só o ataque, você está entendendo? A defesa ela é firmada num ataque, centrado num ataque objetivo, e isso acontece, Jesus verdadeiramente vai nocautear os fariseus que estão ali questionando a sua autoridade, né? E aí, ele diz aqui no versículo 36, a gente depois vai andar um pouco mais, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda libertação, ela só pode, a verdadeira libertação, ela só ocorre através do sangue de Cristo, através do nome de Jesus. Não obstante, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que o nome do Senhor é o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra. Ou seja, até aqueles que já morreram, até aqueles que já faleceram, eles também se dobrarão ao Senhor. Todo joelho, quer ressuscitem para a salvação, quer ressuscitem para o juízo final, para a condenação eterna. Mas haverá o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, o Senhor Jesus, ele diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, o quê? Livres, libertos, no versículo 36. No versículo 37, acompanha comigo, por favor, é importante você entender isso, porque o discurso aqui, ele está quente. É aquela discussão, não é discussão de grito, de briga, né, de um acusando o outro, não. A culpa é sua, a culpa é minha, você tinha que fazer, você não fez, eu estou fazendo o que é seu, né, não é nada disso. A discussão aqui, ela está no campo
das ideias de uma fundamentação na palavra. Você está entendendo? Então, o Senhor Jesus diz assim, olha, versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão. Preste bem atenção. Bem sei que sois descendência de Abraão. Qual é a referência que o Senhor Jesus está fazendo aqui à descendência de Abraão? É a descendência espiritual na fé? Não. É a descendência hereditária, genética, né? São descendentes realmente segundo a carne, porque os judeus, os israelitas, são formados na descendência de Abraão e Sara, né? Com Isaac, com Jacó, os patriarcas. E Jesus deixa claro isso para os judeus, quando ele diz isso. Bem sei, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei qual é a vossa descendência. Eu sei quem é o vosso pai. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Você já ouviu aquela expressão que pai é quem cria e não quem faz? Sim ou não? Já ouviu, né? Que pai é quem cria e não quem faz. Por que pai é quem cria? Porque aquele que cria é o que ensina. Porque aquele que cria é o que provê. É o que compra no nosso tempo a fralda, compra o leite, compra a comida. Não importa se ele vai comprar, se vai usar fralda de pano, se ele vai usar fralda descartável, mas alguém teve que comprar, né? É o que paga a comida, é o que paga a energia que a criança usa, que a criança não sabe. Ela tem que aprender desde cedo quanto custa. Aí ela vai aprender a apagar a lâmpada, desligar o ventilador, fechar uma torneira, porque é do couro que sai a correia. É do couro que sai a correia. Então, o pai, não só nesse aspecto, o pai tem que ensinar o filho todos os aspectos da vida, seja nesse sentido, né? Porque se o filho ficar desperdiçando dinheiro, é o dinheiro dele que sai do bolso e vai para o chinês, né? Porque a CPFL é do chinês. E o chinês dá risada sozinho, né? Falar o trouxa que largou a lâmpada acesa, né? O pai também ensina, então ele ensina são princípios de economia, tá? E se tem um detalhe, se tem uma área que os judeus são bons, é na questão econômica. Por isso que a grande maioria dos judeus são ricos. E rico não joga, não rasga dinheiro. Rico não larga a lâmpada acesa, ventilador ligado, ar ligado a torneira escorrendo, não larga, não joga comida fora. Isso é economia. Na Europa, nos Estados Unidos, se joga comida fora igual no Brasil. O Brasil é o país que mais desperdiça comida e joga no lixo, né? O pai também ensina para o filho, e aqui vem uma parte tão importante quanto e até mais, né? Princípios morais, princípios de fé. O pai ensina ao filho, ensina a pensar de uma maneira correta, justa. Estou falando de gente que pensa, né? Porque se o pai for no cego, ele vai ensinar o filho a ser no cego também. Porque o filho segue o exemplo do pai, né? Vai ser no cego também. O pai também ensina aos filhos, o pai e a mãe, estou falando dos pais, né? Princípios de fé. Então, quando Jesus ele está falando da descendência de Abraão, ele está falando de tudo aquilo que vocês herdaram de Abraão. E Abraão foi um homem chamado pelo próprio Deus de amigo. De amigo, amigo de Deus, o pai da fé. Você está entendendo? Porque ele não duvidou, porque ele creu. Porque a partir do momento que você duvida, você impede a ação de Deus. Porque a dúvida, ela é o maior obstáculo para que um milagre aconteça. Então, Jesus continua ali o seu discurso, diz assim: contudo, preste atenção,
Vós bem sei que vós sois descendência de Abraão. Contudo, procurais o quê? Matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha que forte o que Jesus está dizendo. A minha palavra não entra em vós. Agora, veja bem, qual era a dificuldade de entender a palavra que Jesus estava pregando? Jesus estava pregando alguma coisa que anulava a lei de Moisés? Não. Ele próprio diz, vós cuidai que eu não vim abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E Jesus cumpre todos os requisitos, tá certo? Aí no versículo 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. A conversa vai ficando quente aqui. A conversa está ficando quente. Porque Jesus está falando, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Eu sei disso. Porque ele também era. Tá? Então, vamos ver lá. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é quem? Abraão. Está aí no texto. Nosso pai é Abraão. Aí Jesus, gentilmente, vai dizer assim, presta atenção. Eu estou em João 8, 39. Responder, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de quê? Abraão. Ou seja, se vós fosseis filhos de Abraão, as vossas obras, as vossas atitudes seriam semelhantes às obras, às atitudes de Abraão. Então, Jesus começa a mostrar para eles que há uma disparidade, que há uma discordância entre o que eles falam e o que eles fazem. E realmente, eles não eram filhos de Abraão, segundo aquilo que Abraão havia ensinado. E aí ele vai continuar e o negócio vai apertar mais um pouco. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha só, irmãos. Primeiro ele fala que sabe que eles são descendentes de Abraão. Aí ele fala que se eles fossem filhos de Abraão, eles fariam a obra de Abraão. E agora ele faz assim, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Ou seja, não tem como você amar a Deus se você não amar Jesus. Não tem como. E naquele momento ali, e até algo que o Senhor diz na sua palavra, que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Entendeu? Se eu não consigo amar quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É o versículo 40, irmão. E ele diz mais assim, 41 agora, 2. Pois que eu saí
e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, Jesus está dizendo, aquilo que eu estou fazendo aqui, fui eu que inventei. Mas foi o Senhor, Deus Pai, que me enviou. Foi Deus Pai que me enviou. Isso é muito sério. Qual é a missão? Onde é que está alicerçado e baseado na nossa fé? Nós não podemos isolar versículos da Bíblia. Nós temos que entender e olhar para a Bíblia como um todo. Nós temos que entender que os versículos, textos e contextos se referem a situações que aconteceram, que vão acontecer, a situações que mostram como nós devemos lidar quando enfrentamos situações semelhantes. Aí você vai falar, nossa, pastor, mas lá no Antigo Testamento, Saul matou milhares e Davi os seus 10 milhares. Não, mas ali era um contexto de guerra. Por isso que Paulo vem e diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, ela é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade das regiões celestiais. A nossa luta não é espiritual. Quando uma pessoa começa a brigar com a outra, quando há discórdia, você pode ter certeza que o diabo está ali do lado, algum demônio olhando, dando risada e batendo palmas. Não é? Porque há discórdia. Deus não habita onde há discórdia. Deus não habita no meio da gritaria. É só você olhar aquilo que Paulo diz quando escreve aos Efésios. Amém, meus irmãos? Então, Jesus continua e diz assim no versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Agora, irmãos, a coisa vai ficar feia. Lembra que eu disse a você que pai é quem cria, não é quem faz? Jesus diz assim no versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala de algo que lhe é próprio, de algo que é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, vós não me credes. Então, Jesus, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo, vós sois descendência de Abraão, mas vós não guardais as palavras de Abraão. Vocês não estão firmados na palavra de Abraão. A vossa fé, ela se corrompeu. Ela se corrompeu. E o que vocês estão fazendo é as obras do Pai que vocês escolheram. Prestem atenção. Isso acontece muito com os jovens, quando eles vão crescendo, né? Muitos jovens que são ensinados na palavra de Deus, os caminhos do Senhor, quando eles vão crescendo, de repente eles começam a achar que eles são donos do próprio nariz. Eles acham que eles já sabem tudo. Respondem para o pai, respondem para a mãe, brigam entre irmãos, né? Então, ignoram o que o pai e a mãe ensinaram. Às vezes dão mais ouvido para colegas do que para os pais. Você entendeu? Então, e isso
não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Porque um pai cristão, um pai e uma mãe cristãos, que têm o temor do Senhor, que ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. E aí vou também até para o outro lado. Pais que têm caráter, que são pessoas de bom caráter, que zelam por princípios. Porque os princípios que estão na palavra de Deus são princípios de hombridade, de dignidade, de lealdade, de fidelidade. Né? Não são princípios de traição, de mentira, de nada disso. Porque o que tem de crente traidor também dentro de igreja é uma festa. Tem a igreja de Jesus e a igreja de Judas, dentro das denominações. Você sabia disso? Tem. Tem, é verdade. Então, assim, e é bem casual nos nossos dias, porque o Judas quis saber do dinheiro, né? Ele quis saber de Jesus, ele trocou Jesus por dinheiro. E aí, meus irmãos, então, o que aconteceu com esses homens? Que foram ensinados na lei de Abraão, que conheciam a palavra de Deus, e agora Jesus vem e diz assim, olha, o vosso pai espiritual verdadeiramente não é Deus, é o diabo. Por quê? Porque eles não criam na palavra que Jesus pregava. Eles não acreditavam naquilo que o Senhor estava falando. Não apenas não acreditavam naquilo que o Senhor estava falando, mas também fizeram de tudo e crucificaram a Jesus. Está certo que é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas muitos dos judeus creram e não participaram daquilo, da crucificação. Não pediram para que Jesus fosse crucificado. Inclusive doutores da lei. Não tomaram parte no conselho daqueles que armaram contra Jesus. Por quê? Porque eles criam em Jesus e porque eles viam que aquilo que estava sendo feito, embora fosse o cumprimento das profecias, era um ato de injustiça. E quem concorda com injustiça não entra no céu. Deixa de ser trouxa. Não entra no céu. Não se engane a si mesmo. Não tome parte com rodinha de gente que trama contra outra pessoa. Não faça isso. E o que esses caras faziam era isso. Jesus, quando fala do inimigo desde o princípio, ele levou um texto dos anjos que se transformaram em demônios, porque foram na conversa dele. Você está entendendo? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Quem nos liberta verdadeiramente é o Senhor Jesus. E se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito, nós não seremos livres, nós não seremos libertos de toda espécie de males que assola este mundo, que assola a humanidade. Você está entendendo? O que o mundo mais tem falta hoje é de Deus, é de Jesus. E nós não podemos admitir isso na nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida de relacionamento constante com Deus. Você tem que, ao longo do seu dia, nas circunstâncias que vão acontecendo, nas situações que vão enrolando durante o dia, submeter, analisar, pensar o que é que está acontecendo. Qual é a razão disso aqui? Quem é que está por trás? Espiritualmente. Ou é uma falha sua? Então, assim, de não até parar para tentar ter o discernimento e pedir a Deus que te dê discernimento em determinadas situações. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Se o Filho nos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para que o Filho
seja o libertador, é necessário uma atitude. É necessário crer na sua palavra. Amém? Se coloque de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, nós oramos, ó Pai. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que vive, um Deus que reina, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, meu Pai. Te agradeço pela Tua presença nesta manhã, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, daqueles que nos acompanham pela internet, pelo canal da igreja, no YouTube, Senhor. Que o Senhor, durante esse dia, venha manifestar a Tua presença, que o Senhor abençoe todos os familiares. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Pai, eu te peço, dá-nos uma vida de paz, dá-nos uma vida abundante, uma vida de bênçãos, de realizações, transformação, de libertação, uma vida de livramentos do Senhor, meu Deus. Abençoa o nosso dia, abençoa os nossos familiares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Você diz amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor e cumprimento o Senhor em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Um excelente dia a todos.